Muitos filmes são dolorosos de diversas maneiras e por diversos motivos. E quando a gente fala ali de algumas histórias que tocam em temas mais delicados, né, que tocam em temas mais drásticos, isso acaba que tem um potencial de ser algo mais incômodo, ser algo um pouco mais incisivo, ainda mais quando a gente coloca isso pro lado de um documentário. E aí a gente vai assistindo vários documentários que vão trazendo histórias muito incômodas, sejam porque são histórias de crime, sejam porque são histórias de guerra, e tudo isso tem um grande potencial de se tornarem filmes bem dolorosos. E eu acho que Black Box Diaries, né, Diários da Caixa Preta, dirigido pela Shiori Ito, é um desses filmes que ele traz uma história que ela não é apenas uma história dolorosa por várias questões, né, principalmente porque a gente tá falando de um filme que fala sobre violência sexual, que já é um tema muito difícil, mas também por toda a perspectiva adotada pelo documentário, que acaba sendo uma investigação da Shiori Ito, que é uma jornalista, que ela tá fazendo isso, né, ela tá investigando a própria violência sexual que ela sofreu, e ela tá juntando tudo isso em um documentário que ela está dirigindo. Então tudo isso vai tornando o grau do filme tão pessoal que é muito difícil a gente não se sentir muito incomodado durante o decorrer dele. Eu confesso que eu não gosto de pausar filmes e eu precisava dar ali uns momentos para respirar, porque é um filme muito incômodo, é um filme muito doloroso, e eu tô falando isso como um homem. Então imagina assim uma mulher que vai assistir esse filme sabendo que é um cenário que é muito mais comum de acontecer com mulheres, né, tanto de assédio quanto de violência, de abuso sexual, e que acaba vendo ali no filme uma obra que ela vai retratar isso de uma forma com um teor muito ali pessoal, muito íntimo. A própria diretora, trabalhando o documentário, ela deixa mensagens escritas no decorrer do filme, né? Ela deixa ali até com a própria letra e ela fala isso para as espectadoras, né? Ela fala isso pro espectador no geral, que caso você esteja se sentindo incomodado, né? Esse filme pode ter gatilhos. Se você estiver se sentindo incomodado, feche os olhos e respira, porque foi isso que a ajudou, foi fechar os olhos, respirar e tentar se acalmar, porque foi só assim que ela conseguiu sobreviver a tudo que ela passou. No caso da história da Shiori Ito, né, que é a jornalista e diretora do filme, ela tá comentando no filme sobre uma violência sexual que ela sofreu em 2015, e aí depois toda a sua luta para trazer algum tipo de justiça, trazer o máximo que ela conseguir de justiça ali no país, que é o Japão, que tem regras muito engessadas e muito arcaicas de várias maneiras, o que torna toda essa batalha dela, toda essa jornada dela muito mais difícil, além do fato de que ela tá tentando expor, ela tá tentando ali levar a lei a um figurão do Japão. É uma pessoa que ela tem muitos contatos, é uma pessoa que ela tem um poder muito grande e que tem o poder para oprimir ela de várias maneiras. Inclusive tem toda uma questão ali que a gente vê que é comum em casos de assédio, que são as dúvidas, né? Várias pessoas que não ficam do lado dela, tentam colocar a posição dela em xeque, tentam colocar ela como uma pessoa oportunista. Então já não basta toda uma jornada perante a sociedade, perante provar o que aconteceu, perante uma sociedade que acaba sendo muito misógina, então tem todo um lance de até a própria exposição do caso deixa ela mal perante as outras pessoas, né? Deixa ela vista de uma maneira negativa. E aí tem toda a questão da lei, que é uma lei também que é muito construída para dificultar a vida de mulheres que estão numa posição semelhante a dela. A obra vai ganhando uma proporção maior porque justamente a Shiori Ito, ela é uma jornalista, então ela tem todo um aparato, não apenas de suporte para ela, né? Tem toda uma rede de apoio para ela, mas também tem um aparato de vários jornalistas que tentam ajudar ela a expor o caso, tentam ajudar ela a recolher as provas, a conseguir empurrar esse caso como for possível para que ele chegue a algum fim, para que ela consiga provar, ela consiga levar a investigação, que é uma investigação que por si só já é travada, tanto pelo fato da pessoa que ela está acusando ser um cara muito poderoso, né, no Japão, como pelo fato de que provar um assédio nunca é algo fácil, nunca é algo realmente muito simples. Toda essa narrativa ela vai se tornando uma coisa que é muito complexa, que é muito difícil. Ela vai narrando tudo isso e ela decide escrever um livro, que é um livro chamado Black Box, né, uma caixa preta, porque o pessoal fala para ela que é muito difícil conseguir tocar a investigação porque as informações são, né, tão em segredo, porque estão dentro de uma caixa preta, então ela decide adotar esse termo para ela e colocar isso no título do livro. E aí daí todos os registros que ela faz, tanto os registros dela, da investigação dela, os registros da questão com o livro,
tudo que ela vai registrando no decorrer dos anos acaba se tornando um documentário, que aí, né, vira o Diário da Caixa Preta. E antes de eu continuar, eu quero só me apresentar para quem ainda não me conhece. Aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se for novo por aqui, deixa também um like nesse vídeo que vai me ajudar bastante. Eu tô sempre falando de filmes aqui no YouTube, seja de lançamentos no cinema, lançamentos no streaming. E se você também gosta de cultura pop, séries e livros, vale me seguir nas outras redes sociais. O arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. Bora comigo pra gente comentar sobre Diários da Caixa Preta, Black Box Diaries, documentário dirigido pela Shiori Ito, que é um filme que me pegou muito de surpresa, porque apesar de eu já saber sobre o que ele tratava, né, já saber sobre o tema, eu não esperava que a obra ela ia assumir um tom tão pessoal e, portanto, tão doloroso. Eu acho que justamente esse fato de ser uma obra incrivelmente pessoal, da gente tá ali tocando ali a vida da Shiori Ito, né, a gente tá assistindo a vida dela de uma maneira muito intimista. A gente tá vendo conversas que ela tá tendo com os advogados, a gente tá assistindo conversas que ela está tendo com pessoas que podem ajudar ela e que muitas vezes se veem de mãos atadas, até por talvez não quererem se envolver tão a fundo nessa questão. E a gente tá vendo uma luta de uma pessoa contra um grande sistema que parece ser feito para esmagar pessoas como ela. É um sistema que é feito para dificultar ao máximo a busca por justiça, para dificultar ao máximo que ela consiga as provas, para dificultar ao máximo que ela consiga realmente provar a violência que ela sofreu e conseguir a justiça, conseguir um fechamento, às vezes, que é algo também muito importante e que para ela parece muitas vezes algo muito central ali para a jornada dela, porque ela não consegue seguir em frente, né? Como é que você vai seguir em frente depois de algo tão violento sem um encerramento, né? Como é que você consegue deixar aquilo para trás se aquilo ainda está em aberto? Ela narra em vários momentos como isso vai afetando o dia a dia dela, ela narra o trauma, o ataque de pânico, ela narra como ela não consegue sequer olhar a foto do agressor dela, né? Ela tá lendo a respeito numa matéria, e aí quando ela vê ali, ela vai baixando e ela vê que a foto do cara, antes mesmo dela conseguir ver o rosto, ela já tem um ataque de pânico. Então tudo isso vai nos colocando na vida dela de uma forma muito intimista. A gente tá muito do lado da Shiori Ito. Eu acho que ela é uma pessoa muito difícil da gente não se apegar a ela. Ela é muito carismática, ela tem uma luta que é uma luta que ela já instiga uma empatia de cara, né? A gente sabe, né, de cara da violência que ela sofreu. A gente tem acesso a filmagens de câmera que mostram ela no carro com o agressor, então a gente já tende ali a ter uma noção do que aconteceu, e é claro, a gente tende a ter a empatia por ela, a gente tende a comprar a briga dela. E aí, conforme a gente vai passando o filme ao lado dela, ao lado de familiares, ao lado dos advogados, de amigos, de toda essa rede de suporte que ela vai construindo, a gente fica cada vez mais instigado e cada vez também mais revoltado ao ver como o sistema da lei do Japão tá dificultando tanto a vida dela. E aí é claro que a gente sabe que o mundo não é justo, mas aí a gente acompanhar uma história que ela começa a se desenrolar em 2015, é levada a público em 2017, e aí ela fica praticamente até 2019, 2022 para conseguir ter algum avanço nas coisas, né? E eu digo 2019 e 2022 porque ela vai complementando com informações posteriores. É muito tempo, ela comenta até mesmo da idade dela, que ela tinha 25 anos quando tudo começou, e quando ela chega a algum tipo de final dessa história, ela tem 33 anos, então são 7 anos ali que ela passou nessa luta, que não é uma luta fácil, tem toda uma questão da opinião pública, tem toda uma questão ali de como ela tá lidando com os próprios traumas, e tudo isso vai sendo trabalhado de uma forma muito tocante em Black Box Diaries. Claro que, como ela é a própria diretora, ela consegue trazer isso dessa maneira mais respeitosa, dessa maneira mais sensível, mas ao mesmo tempo a gente consegue notar que tem todo um peso dela conseguir levar isso pra frente, né? Ela conseguir levar isso aos finalmente na lei, pra conseguir ter a justiça, para conseguir provar o que aconteceu com ela, porque a gente sabe que isso vai acabar sendo impactante até para outras mulheres que com certeza passaram pelo que ela passou e com certeza podem passar no futuro e que também vão enfrentar um sistema que também é muito difícil para elas, mas sem o mesmo aparato de suporte, já que muito ali da força que a Charito consegue empurrar ela, né, consegue trazer pro lado dela, é o fato dela ser uma jornalista que ajuda com que ela consiga investigar, ajuda com que ela tenha alguns recursos a mais e que vai fazer toda a diferença no final, mesmo que seja um processo que vá se alastrando por anos. É até curioso como a gente vê esse processo ele sendo tão ali demorado, tão arrastado, enquanto a gente vê algumas pessoas que estão se incomodando com isso, né? Pessoas que estão ali tentando investigar, tentando saber se realmente o que aconteceu e até não necessariamente tomando um lado, mas querendo que as coisas venham à tona porque sabem que é muito mais difícil nesse caso para a mulher provar o que aconteceu do que para um figurão ali, né, um cara que tem ali um poder
conseguir cair. E aí a gente vê até como outras coisas externas acabam influenciando diretamente, como foi o caso do movimento do Me Too, que é aquele movimento que começa em Hollywood por causa dos assédios do Harvey Weinstein, e aí a gente tá assistindo um documentário que se passa no Japão, e aí ela lembra disso, ela coloca isso no documentário quando ela descobre sobre o Me Too, quando ela fala sobre isso, e ela falando sobre como isso acaba jogando uma certa luz e impulsionando o tema. A gente vê esse tema sendo discutido ali por outras pessoas que comentam que o movimento Me Too, ele tá tentando trabalhar essa questão para diminuir o assédio, para avançar com as leis, para avançar com uma sociedade, para deixar as mulheres mais seguras quanto à violência sexual, enquanto no Japão parece que eles estão retrocedendo. E nesse ponto, o caso da Chiarito acaba sendo muito emblemático. Apesar disso tudo, Black Box Diaries acaba esbarrando numa coisa que eu acho que é meio importante aqui para a experiência do documentário, que é um fator de repetição, né? Por vezes a gente sente que Black Box Diaries está sendo um documentário muito repetitivo, e ao mesmo tempo que isso é devido ao fato da gente estar acompanhando a investigação e a gente estar acompanhando esse lado muito intimista, então como que ela vai conseguir fugir da mesmice ali, né, para trazer outros pontos de vista, para trazer outras imagens de arquivo, é meio difícil. Então, tudo ali contribui para que o documentário acabe sendo meio repetitivo. Ao mesmo tempo, esse sentimento, eu acho que ele acaba se tornando positivo na experiência quando a gente para notar que esse é o ponto da história, né? Esse é o ponto de você estar vendo uma mulher que ela tá andando em círculos para conseguir ter justiça, né? A gente vê no longa e sente que é repetitivo, imagine como não foi para ela realmente. Então eu acho que é um sentimento que poderia ser negativo, poderia ser incômodo, mas na verdade acaba ressaltando toda a importância do filme, ressaltando toda a importância dessa luta, já que ela também precisou ali falar o que aconteceu com ela várias vezes, tentar provar o que aconteceu com ela várias vezes, tentar ir falar com os advogados várias vezes. Ao ponto que a gente sente que o longa é repetitivo, a gente nota como, na verdade, isso é apenas um sintoma de algo que não deveria ser repetitivo, não deveria ser nem complexo, deveria ser muito simples, ela denunciar isso ser investigado. Mas não, isso se alastra por anos, isso é repetitivo, isso é cansativo, porque no final das contas ela tá ali presa num ciclo que ela não consegue sair, já que parece que todo mundo dificultando para ela que ela consiga provar o que aconteceu. O resultado ele vai ser muito impactante, ele vai ser muito forte, e como eu falei, ele é muito doloroso. Eu até falo assim, vá com cuidado nesse filme, porque tem que ir com o psicológico meio preparado. Eu confesso que eu não estava 100% preparado, porque, como eu falei, eu sabia do tema, mas eu nunca imaginei que ele seria tão incisivo, eu nunca imaginei que ele trabalharia o seu tema de uma forma tão dolorosa, né? Potencializaria todo esse sentimento, e eu acabei ali me sentindo bem incomodado em vários momentos, o que não tira nenhum mérito do filme, pelo contrário, porque é realmente um baita documentário, é um baita filme, e é daqueles filmes que a gente assiste e fala, pô, esse filme, ele é muito importante, que bom que essa história tá vindo à tona, que bom que tá recebendo a atenção que merece. Então, para Black Box Diaries, nota 8. É um filme com um tom jornalístico muito interessante, né? Afinal de contas, a Chiari Ito, ela não é apenas a diretora, ela é uma jornalista acima de tudo, né? Antes de tudo, ela é uma jornalista. Então, todo o aspecto do filme, ele vai sendo trabalhado de uma maneira muito investigativa. Gera alguns momentos muito legais, gera alguns momentos muito, assim, mais leves. Mas, no geral, ele assume um tom bem sóbrio, um tom muito, assim, forte. E que é um tom que, assim, acaba sendo muito envolvente, apesar de ser um filme ainda muito doloroso. O que é algo até similar ao sentimento que eu tive com outros documentários recentes, como Sugarcane e No Wonderland, ambos também indicados ao Oscar de melhor documentário. O que você achou de Diários da Caixa Preta? Comenta aqui embaixo, ou comenta a sua expectativa, que eu vou ler todos os comentários. Mas é isso, pessoal, muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, falou e até mais.